O Cruzeiro protagonizou mais uma vergonha milionária neste ano de 2025. Bora falar sobre isso. Eu sou o Rafael da Dona Lúcia, se inscreve aqui no canal, o canal tá crescendo graças a Deus, graças a vocês. Se inscreve no canal, deixa seu like e bora conversar sobre o que tá acontecendo com o Cabuloso, que francamente é uma coisa completamente inexplicável ou totalmente explicável. E eu vou explicar para vocês. 2024, Pedrinho, dono dos supermercados BH, compra a SAF de Ronaldo, a SAF do Cruzeiro do Ronaldo, e é o novo dono. E uma das primeiras medidas que o Pedrinho adota quando ele assume a SAF do Cruzeiro é trazer ele, Alexandre Matos. E para mim, esse é o grande problema da SAF do Cruzeiro. E por que é o grande problema da SAF do Cruzeiro, o Alexandre Matos? Porque assim, quem conhece o Alexandre Matos e já acompanhou o trabalho dele em diversos outros clubes, especialmente no Palmeiras, onde ele ganhou uma visibilidade maior, sabe que o Alexandre Matos é um cara muito de contratar inúmeros jogadores. Isso desde o tempo do Palmeiras, especialmente quando ele está num projeto onde você tem uma abundância de recursos, ok? No Palmeiras foi assim. Obviamente que foi vitorioso no Palmeiras, isso não tem como negar. O Alexandre Matos, na verdade, eu acho que assim, ele é um dos grandes responsáveis por iniciar aquela reconstrução do Palmeiras que aconteceu ali. Então, assim, ele teve muitos méritos, inclusive méritos de trazer o Dudu num momento tão conturbado que o Palmeiras vivia, onde o Palmeiras não tinha credibilidade no mercado naquele momento, era um clube que passava por muitas dificuldades mesmo. Vinham de anos assim caóticos, rebaixamento, tudo tal. E assim, em 2015, o Palmeiras ressurgiu, contratou o Dudu e aí até se posicionou diferentemente do mercado, ok? Só que se passaram 10 anos nisso, né? A gente tá falando 2015 e nós fomos para 2024. E eu acho que o Alexandre Matos, além dele não ter mudado o jeito dele, eu acho que ele tá cometendo muitos pecados capitais no Cruzeiro, ok? E vou explicar o porquê. Quando a gente pega o elenco do Cruzeiro, você tem bons nomes ali. Você tem o Matheus Pereira, que fez um 2024 ali até o meio do ano muito bom. No começo do Campeonato Brasileiro, era ali apontado como um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, e aí caiu muito de produção. Você tem o Matheus Henrique, você tem o Caio Jorge, que não é tão menino, mas que veio do exterior, tal. Então assim, você tem bons nomes ali, só que quando você pega o elenco inteiro, você vê que é um elenco completamente desequilibrado, completamente desequilibrado. E mais do que desequilibrado, eu acho que ele trouxe grandes nomes, pagando uma fortuna e dando contratos longos para esses nomes, e que são nomes que há tempos não entregavam. Então, vamos falar de 3 nomes principais, que quando a gente fala de contratação do Cruzeiro, a gente pega esses 3 nomes principais. O Cássio é o primeiro nome. Então, o Cássio foi uma das primeiras, como que eu posso dizer, uma das primeiras movimentações que essa SAF fez, né, depois que o Pedrinho contratou, depois que o Pedrinho comprou. E assim, o Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians, é inegável quanto ele foi decisivo tudo, mas quem acompanhava o Corinthians no dia a dia sabe que o Cássio vinha numa descendente, que é natural pela idade do goleiro, é natural que isso aconteça, isso vai acontecer com todos os goleiros do mundo. E eu acho que o grande problema é você contratar pagando muito para esse cara e dar um contrato longo. Então, assim, tanto é que ontem o segundo gol do Palestino é uma. Cara, o que o Cássio fez ali no segundo gol, você tá de sacanagem. Ele errou numa bola besta pra caramba, acabou cedendo o escanteio pro. Quase o gol do Palestino, acabou a bola indo para escanteio, e no escanteio ele falhou de novo. Então ele falhou 2 vezes no mesmo lance, sendo que o Cruzeiro tinha acabado de empatar o jogo. Acabado de empatar. Foi tipo 2 minutos depois, foi muito rápido que o Palestino fez. Então, assim, o Cássio não vem bem, e aí você tá amarrado com o goleiro.
Mas para mim, pior do que o Cássio foram as contratações de Dudu e de Gabigol, muito piores. Porque também são caras que ganham uma fortuna por mês, uma fortuna por mês. São caras que não vinham rendendo nos seus clubes. Isso, o Dudu ainda você teve a questão da contusão grave que ele teve no Palmeiras, mas mesmo antes da contusão, o Dudu não era mais aquele Dudu que a gente se acostumou a ver nos tempos áureos dele no Palmeiras. Ele já vinha também numa descendente. E o Gabigol, a mesma coisa. O Gabigol, os 2 últimos anos de Flamengo não foram bons, com exceção da final da Copa do Brasil contra o Galo, onde ele foi extremamente decisivo. Cara, os 2 últimos anos do Gabigol foram fraquíssimos, fraquíssimos. E assim, obviamente que é um grande ídolo da história do Flamengo, talvez o segundo maior ídolo da história do Flamengo depois do Zico, porque é um cara que foi extremamente decisivo em muitos momentos que o Flamengo precisou dele, fazendo gols importantíssimos em finais de Libertadores, finais de Copa do Brasil, fez gol em campeonato, em rodadas decisivas de Campeonato Brasileiro, mas assim, ele não vinha performando. E aí, quando você traz 2 jogadores desse, e que depois de assim, que não demorou muito tempo pro Leonardo Jardim olhar e falar assim: cara, esses caras não dão para ser titular. Não tem condição de ser titular. E hoje eles não são titulares. Eles não são titulares no Cruzeiro e provavelmente não voltarão a ser titulares no Cruzeiro. Então, assim, cara, e aí você tá amarrado a contratos de 3, 4 anos com esses caras que não estão te entregando, você tá comprometido com esses caras e pagando para eles serem reservas. E pior, quando você precisa desses caras. Como foi no jogo de ontem, que o Cruzeiro meio que assim entrou com um time não totalmente titular contra o Palestino, eles não entregam, eles não performam. E com todo respeito ao Palestino, o Cruzeiro, pela folha salarial que tem, que gira em torno de 20 milhões de reais por mês, você tem obrigação de ganhar com o time titular, misto, reserva do Palestino. Você tem obrigação. Ah, lá, tem obrigação de ganhar. Com a folha salarial que tem obrigação de ganhar. É a Copa Sul-Americana. O Cruzeiro tem um gasto de time de. Se você pegar os times da Libertadores, são poucos, diria que, cara, talvez não caiba numa palma da mão que tem uma folha salarial maior que a do Cruzeiro. Então, assim, o problema do Cruzeiro, depois que entrou a SAF do Pedrinho, porque na gestão do Ronaldo era gastos mais comedidos, apesar de ser uma SAF, não era uma SAF que gastava muito dinheiro. Isso não era. Mas depois que entrou o Pedrinho, foi investido muita grana no Cruzeiro. Só que muita grana errada. Muita grana errada. Isso está sendo reflexo. O que eu acho que vai acontecer e o que eu acho que assim, se eu fosse o Leonardo Jardim, eu faria uma reformulação absurda no elenco na próxima janela. Tem que sair jogador, tem que chegar jogador, porque se o Cruzeiro continuar nessa toada que tá, o Cruzeiro, obviamente, na Copa Sul-Americana, provavelmente já tá eliminado, porque, volto a repetir, um clube que pegou os adversários que pegou, fez 0 pontos em 9 disputados, é uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha. Não pode, com todo respeito, não pode, não pode. Ah, podia jogar com reserva. Não pode perder 3 jogos numa Sul-Americana tão fraca dessa. Não pode. E aí, então, assim, eu acho que o Cruzeiro já estando praticamente fora da Sul-Americana. Vai restar Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Com esse elenco do Cruzeiro, com essa bola que o Cruzeiro tá jogando, vocês acham que vai longe na Copa do Brasil? Não vai longe na Copa do Brasil. E no Brasileiro, cara, é bem provável do Cruzeiro brigar na parte de baixo da tabela. Ah, você acha que o Cruzeiro vai ser rebaixado? Acho que não. Acho que o Cruzeiro não vai ser rebaixado. Mas é um time que não passa do 10º lugar. Não passa do 10º lugar. Então, assim, eu acho que o que o Alexandre Matos fez com esse time do Cruzeiro, cara, é um absurdo. É um absurdo. Com o dinheiro que tem, ele poderia contratar e trazer jogadores mais baratos
e que seriam muito mais úteis e jogadores que futuramente você ainda poderia negociar. Ah, mas o Gabigol e o Dudu não tiveram passe, o Cruzeiro não gastou. Ok, não tiveram passe. Mas que adianta você gastar essa fortuna que você gasta por mês com esses caras? Você pode reverter isso comprando passe de jogadores mais baratos e que vão ganhar um salário muito menor, jogadores mais jovens que você futuramente pode vender. Então, assim, eu acho muito preocupante onde o Cruzeiro se meteu nesse momento. Muito preocupante mesmo. Para os adversários, não. Se eu fosse torcedor do Galo, eu estaria feliz pra caramba. Porque os caras estão com uma grana pra caramba e não conseguem fazer um time. Assim, não consegue fazer um time. É tipo o Manchester United, por exemplo, que tem dinheiro pra caramba, contrata jogadores, mas não consegue formar um time. E muita culpa do perfil dos jogadores que são contratados, pelo perfil do técnico, por uma série de coisas. Então, assim, eu, Rafael, se eu fosse Cruzeiro, nesse momento, se eu fosse o Pedrinho, eu colocaria na rua Alexandre Matos. É rua para Alexandre Matos. Rua. Trabalho ruim. Com o dinheiro que tá gastando, ruim. Ruim. É uma vergonha. Quantos times no Brasil não queriam ter a grana que o Cruzeiro tinha para gastar? Que tem para gastar? Quantos clubes no Brasil? Quantos clubes no Brasil gastaram o que o Cruzeiro gastou nesses últimos anos? Talvez o Botafogo, o Palmeiras e o Flamengo, que eu me lembro. Eu acho que só esses. Só esses. 2024, o Cruzeiro foi o time que mais gastou na América do Sul em dinheiro, em valores de comprar jogadores. Foi o que mais gastou. Então, assim, não pode acontecer isso. O que você tem que fazer é, eu gasto, mas em um resultado. É o que aconteceu com o Botafogo, que em 2023, puta, deu aquela amarelada e tal, mas, pô, 2024 bateu campeão e de Libertadores e Brasileiro. É o que acontece com o Palmeiras. O Palmeiras aí, putz, não fez um 2024 tão bom, gastou uma fortuna agora, tal, não sei o quê. Líder da Libertadores, do grupo da Libertadores com 9 pontos em 9 disputados, diferente do Cruzeiro. Líder do Campeonato Brasileiro. Então, um time que gasta o que o Cruzeiro tá gastando é pra estar assim. É pra estar nesse lugar. Não é pra ficar passando, pra perder 3 jogos em 3 disputados na Sul-Americana. E olha que eu não sou cruzeirense, eu não tenho motivo aqui pra... É que assim, cara, é tão absurdo o que acontece às vezes no futebol brasileiro, que pra mim é absurdo o Alexandre Matos ainda não ter sido demitido, sendo muito honesto com vocês. Muito honesto com vocês. O trabalho dele no Cruzeiro é pavoroso. É pavoroso. E eu avisei, quando o Cruzeiro contratou o Dudu e o Gabigol, eu falei, tá contratando pelo currículo, não tá contratando para ser útil e pelo momento atual. E não deu outra. E não deu outra. Eu acho que dificilmente esses jogadores, a não ser que mude algum, eu acho que até dentro deles, especialmente no Gabigol, porque o Dudu ainda já tem uma idade mais elevada. O Gabigol não. O Gabigol tem 28 anos. Então, assim, eu acho que o Alexandre Matos tinha que ir pra rua. E o Pedrinho contratar alguém, porque, assim, tá cada dia mais nítido que o Leonardo Jardim não vai contar com esses caras. Não vai contar com esses caras. Pô, teve o Wallace também que veio, que, cara, pô, o Cruzeiro gastou uma fortuna, o cara não joga. Meu, então assim, é muita contratação que não deu em nada. É muita contratação que não deu em nada. E aí é o que eu falo, que às vezes o problema não é dinheiro, mas é você ter um, uma questão de scout que vai te indicar os caminhos para você melhor gastar esse dinheiro e para você melhor ter um time, que é o que aconteceu no Botafogo. Você pode questionar muito o Botafogo, mas o Botafogo gastou dinheiro, puta, gastou dinheiro com o Almada, gastou dinheiro com o Luiz Henrique, mas o Botafogo contratou uma série de jogadores que não custaram tanto e que foram extremamente úteis ao Botafogo, especialmente no título, nos títulos. Você pega o Barbosa. Quem que conhecia o Barbosa antes? Quem conhecia o Barbosa antes? Você pega o Bastos, você pega o Cuiabano, você pega o Gregory, você pega o Marlon Freitas.
são jogadores que você fala assim, pô, tipo, se chegasse no seu time, não é aquele jogador que você olha e fala assim, caramba, que bom que você contratou esse cara. Não era, não era. E os caras entregaram pra caramba. Então, assim, a SAF não tem que ser só contratação de impacto, que você fala assim, nossa, não, não, não. Você tem que ter contratações de impacto, sim, que vão fazer o seu time subir de patamar, e não necessariamente isso está ligado a nome, porque se a gente pegar Almada e Luiz Henrique, tinham bem menos nomes aqui no Brasil falando que Gabigol e Dudu, por exemplo. Muito menos nome. E, cara, olha a utilidade deles em 2024 pro Botafogo. E não tô comparando porque eles foram um investimento alto, coisa que não aconteceu com o Dudu e com o Gabigol. Não tô comparando o nível de investimento. Só tô falando que você precisa trazer esses caras aliado a jogadores que você tem ali, que você talvez não tenha um impacto tão grande de mídia, mas que eles vão ser úteis. E é isso, por exemplo, que eu cobro muito do time que eu torço, que é a questão de profissionalização do futebol. De você ter um departamento sério de scout que vai ficar mapeando esses tipos de jogadores para você ir lá e falar, putz, esse lateral aqui, putz, combina com o estilo de jogo desse meu técnico, sabe? E é isso. E que eu acho que o Cruzeiro não tem. Pelas contratações que eu vejo o Cruzeiro fazendo, é muito mais uma coisa de vou mostrar para a torcida, vou contratar o ídolo do outro time lá. Quem que é o maior ídolo do Flamengo nos últimos anos? Ah, é o Gabigol. Quem que é o maior ídolo do Palmeiras nos últimos anos? Ah, é o Dudu. Quem que é o maior ídolo do Corinthians nos últimos anos? É o Cássio. Vai lá e pega os caras. E assim você não monta time. Assim você não vai ser competitivo. Assim você vai fazer com que os rivais fiquem dando risada de você e que você vire meme. Que é o que está acontecendo com o Cruzeiro. Que é uma vergonha. Se você pegar o ano de 2025 do Cruzeiro, o Cruzeiro foi eliminado pelo América Mineiro, que tá na Série B. Tá na Série B do Campeonato Brasileiro. Foi eliminado para eles no Campeonato Mineiro. Agora, no Campeonato Brasileiro, tá fazendo ali uma campanha mediana, bem mediana. E na Sul-Americana, essa vergonha. Então, assim, isso não pode ser bom. Um time do investimento do Cruzeiro, para um time que tem uma folha salarial de 20 milhões de reais por mês, não pode ser normalizado isso. Se eu fosse torcedor do Cruzeiro, eu estaria muito pistola. Mas muito pistola. Porque quando veio o Pedrinho, que falou dos investimentos tal, não sei o quê, cara, eu olhei assim e falei, vixe, o Cruzeiro vai virar uma potência. Vai ter dinheiro pra caramba, os caras vão investir, sabe? Vai virar uma potência. E não é o que tá acontecendo. Tanto é que já teve entrevista do Pedrinho falando que se arrependeu de muitos jogadores contratados. E não foi jogador, jogadores no plural. E que hoje não teria feito essas contratações. E aí, quem que indicou essas contratações? Quem que quis essas contratações? Alexandre Matos. Então, assim, se o Cruzeiro quer salvar o ano dele, eu demito o Alexandre Matos para ontem. Para ontem. E contrato um novo diretor de futebol, um cara que o CEO, uma outra pessoa para administrar ali o futebol do Cruzeiro. O Leonardo Jardim é um bom técnico, que eu acho que com o tempo ele consegue fazer o time jogar bola, mas não dá para você ter um elenco custando 20 milhões de reais por mês, entregando o futebol que o Cruzeiro entrega. Não dá. Simplesmente não dá. Então que o Pedrinho trace os novos rumos do Cruzeiro, porque senão o Cruzeiro pode entrar num buraco gigantesco, onde vai ter uma dívida enorme, onde vai ter, e por mais que o dinheiro, e não achem que dinheiro é infinito para esses caras não, tá? O Pedrinho é empresário. Ele sabe quanto que ele tem que vender em cada mercado dele para pagar esses salários. Ele não é um cara idiota que, vou ficar metendo dinheiro. Vai ter uma hora que ele vai olhar e vai falar assim: não, não, peraí, vou fechar a torneira. Não dá. E é por isso que eu acho que o Cruzeiro tem que ser muito mais criterioso nas contratações daqui para frente do que foram até agora. Então, se o Cruzeiro quer salvar o ano dele, demita o Alexandre Matos. Essa é a minha opinião. E siga o canal aqui da Dona Lúcia. Se inscreva no canal.
deixa o like, compartilha com os amigos. Então, assim, se você tá com um amigo cruzeirense que tá pistola ou você é cruzeirense, compartilha com eles esse vídeo, beleza? Obrigado pela atenção. O canal está crescendo. Bora se inscrever para esse canal logo, logo atingir uns 10 mil inscritos. Muito obrigado, valeu!